Olá, nossa conversa hoje é sobre estudo dirigido, uma forma de facilitar o processo de aprendizado. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre o passo a passo, o que é o estudo dirigido, como o professor pode contribuir para apoiar essa estratégia, esse processo educacional. Então, esse é o nosso tema de hoje. Se inscreve no canal. Esse é um canal de conexão educacional para apoiar você, professor, no seu trabalho docente. Então, um estudo dirigido. Como elaborar esse estudo dirigido? Primeiro, vamos pensar o que é um estudo dirigido. O estudo dirigido ele está muito vinculado a um conceito que é de autorregulação. Sabe aquele aluno que ele segue sozinho, que você mal dá um norte e ele já vai, e ele já descobre o que ele sabe, ele vai procurar mais sobre aquele tema e ele chega no ponto que ele tinha que chegar. Esse é um aluno autorregulado, que sabe aprender a aprender, que é uma competência que está nas diretrizes curriculares nacionais, mas é difícil. Como é que eu vou fazer o meu aluno saber, compreender, desenvolver essa competência de aprender a aprender? Então, o estudo dirigido pode sim ser uma excelente ferramenta para apoiar você, professor, nesse guia, nesse processo de aprender a aprender. Vamos ver como. A autorregulação, ele é um conceito que foi descrito ali na teoria social cognitiva por Bandura e envolve três situações: o planejar, o executar e o monitorar. Quando se planeja alguma coisa, se é capaz de identificar o que eu sei, o que é que eu não sei, o que é que eu preciso saber para um determinado desafio. E aí eu vou escolher as minhas melhores estratégias. Quando eu tenho minha autorregulação desenvolvida, eu consigo perceber o que funciona para mim e o que não funciona. Então, eu vou planejar, executar e também vou monitorar esse processo todo de aprendizado, ou seja, eu sou capaz de refletir o que é que está dando certo, o que é que não está legal, o que não funciona para mim, pode ser excelente para o outro, mas para mim não funciona. Então, é a minha capacidade de monitorar o meu processo de aprendizado. Então, o que é que o professor pode fazer para promover essa autorregulação? Ele pode, claro, estabelecer desafios que sejam possíveis. Ele deve, nessa construção de aprendizado, valorizar o conhecimento prévio do aluno, imaginar que muitas vezes a competência ela tem uma espiral, ela é simples, ela pode parecer mais complexa no início, mas se você coloca os desafios possíveis e vai revisitando, de repente o estudante ganha a maestria naquela competência que parecia muito desafiadora lá no início da jornada. Outro ponto importantíssimo para se guiar, que é papel também do professor, feedback. O aluno ele tem que ter oportunidade de monitorar isso aí, e perceber e de fazer ajustes. Porque se ele não tem nenhuma ferramenta de monitoramento, ele pode desenvolver o que a gente chama da ilusão de competência. Quando ninguém disse a ele, olha, não é assim, não está funcionando. Você precisa chegar nesse ponto, nessa competência. Então, ele tem que ter ferramentas de avaliação externa ou até de se autoavaliar a partir de critérios que são definidos, para que ele consiga fazer esses ajustes necessários e tenha autonomia nesse caminho do aprendizado. Então, dessa forma, vamos ver aqui como, concretamente, o professor pode ajudar. Tudo que ele vai criar tem que ter intencionalidade. Todo aquele seu planejamento de ação educacional, ela tem um propósito, e é um propósito educacional. Então, começa com o planejamento, quando a gente consegue definir e estabelecer quais são os meus objetivos de aprendizagem, o que eu quero, qual é a direção que eu quero dar para esse desafio, para essa situação de aprendizado. Quais conhecimentos, habilidades e atitudes eu pretendo que sejam desenvolvidos para alcançar essa competência que eu estou esperando. O outro processo é a execução. Quais são as estratégias que são mais adequadas para esse desafio, para esses objetivos que eu imaginei? Como alcançar isso aí? Como é que eu, professor, posso guiar essa jornada de aprendizado? Imaginando sempre que na jornada, o professor
vai ter aquelas estacas de apoio, os scaffoldings, mas é o aluno que vai conduzir a própria jornada. Ele pode contribuir, colaborar com outros colegas, mas ele vai seguir sozinho e amanhã ele vai ser um profissional autônomo. Então, nós estamos junto dele, dos estudantes, dando esse apoio ao longo de uma jornada estruturada, planejada, intencionalmente, para construir uma determinada competência. Então, eu posso fazer isso de diversas formas. Algo que a gente usa muito na graduação em medicina são os problemas clínicos. Então, eu posso dar um problema clínico e fazer várias perguntas, e as perguntas vão guiar o raciocínio daquele estudante. Eu também posso dar o problema e dar os objetivos. E dizer, olha, a pergunta eu vou fazer depois. Estudem esse cenário clínico, atentem para esses objetivos, que depois vamos fazer perguntas sobre isso. Eu também posso dizer, olha, produzam um vídeo que contemple tais e tais e tais situações. Então, eu estou dando a ele o que é que ele precisa fazer. É nisso que entra o papel do educador, o papel do professor. Ele vai, não é só lançar o desafio, ele também tem que lançar toda uma estrutura para cumprir aquele desafio de maneira que tenha intencionalidade pedagógica. E, por fim, ele tem que também planejar como vai ser feita a avaliação, como é que eu vou interpretar o alcance desses objetivos educacionais. Será que eu estou indo na direção certa? Então, toda ação educacional, ela precisa ser planejada, ter uma estratégia de execução e ter um monitoramento. Inclusive, para que eu possa fazer ajustes e aprimoramento no processo todo de jornada educacional. Então, também da mesma forma, quando a gente pensa no aluno autorregulado, ele é um aluno que ele consegue definir. Você dá um desafio para ele, ele faz uma leitura do caso clínico, ele consegue mapear o que é que está fácil, o que é que ele entende e também as coisas que ele não entende, de forma que ele consegue definir as lacunas de aprendizado. Ele também, se ele tem uma boa autorregulação desenvolvida, ele vai executar aquele desafio, respeitando o que mais funciona para ele. E é algo na medicina muito ruim, que os estudantes eles se comparam muito. Então, muitas vezes, eles acham que não funciona porque fulano faz desse jeito, o outro faz de outro jeito. Mas a autorregulação bem desenvolvida, você descobre que você tem que pensar no que funciona melhor para você. O seu ponto de checagem são os objetivos, é aquela competência que você quer alcançar. Mas a forma de trilhar isso aí é variada. Cada um vai ter a sua. E, ao final, você tem que monitorar se aquela estratégia que você escolheu, ela deu certo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de estudar. Se eu tiver um tema para estudar, o meu ponto de partida são as perguntas. Eu vou fazer ali uma nuvem de perguntas, uma chuva, uma tempestade de perguntas sobre aquele tema. E aquela tempestade, ela vai nortear o que faz sentido para mim. Então, depois que eu vou para um artigo, para um livro-texto, para qualquer material, eu já estou pensando, refletindo e respondendo na minha cabeça aquela tempestade de perguntas que eu fiz. Isso funciona muito bem para mim. Pode ser que não funcione para todo mundo. Tem pessoas que saem sublinhando ali. O que é que a pessoa deve ter? Um mecanismo de monitorar, de rever, de fazer ajustes, se deu certo. Você conseguiu aquela habilidade? Você conseguiu aqueles conhecimentos? Você tem uma atitude para fazer ali o que precisa ser feito? Ótimo. Como você alcançou, é o seu jeito. Então, a autorregulação, ela faz a gente aprimorar e amadurecer esse processo que funciona para a gente. E nós, educadores, temos que fazer esse apoio, inclusive respeitando a individualidade dos alunos. Então, o estudo dirigido, ele é uma das ferramentas, como tantas outras, de desenvolver, de aprimorar e apoiar a autorregulação do aprendizado. Ele vai ter formatos variáveis e deve ser adaptado ali à realidade educacional, ao contexto que aquele ambiente, que aquele espaço está inserido, e inclusive ter contribuição variável.
Se a gente tem um grupo de alunos que nunca fizeram isso, a gente sabe que muitas vezes o grupo de alunos, e eu vivo isso, porque sou professora de alunos do primeiro período e depois do terceiro ano, então os alunos mais jovens, que estão iniciando a jornada educacional, eles gostam de tudo estruturado. Para eles, o melhor modelo é a aula tradicional, que o professor fala um monte de coisa, eles copiam tudo e eles vão ali só estudar aquilo que foi dito pelo professor. Mas isso não desenvolve a autorregulação. Então, a gente tem que ir soltando, só que é aos poucos. Então, tem que ser mais estruturado. O aluno ele tem que primeiro descobrir que ele é capaz, que ele vai chegar lá, mas ele tem que ter ferramentas para ele entender se está dando certo. E aí eu vou compartilhar com vocês um exemplo de estudo dirigido que foi utilizado de forma a ser uma avaliação somativa. Como é que foi feito isso? Nós fizemos o seguinte: estávamos diante de uma disciplina que usa a metodologia de aprendizado baseado em problemas, o ABP. Então, essa é uma metodologia que valoriza a contextualização e a autorregulação. Então, a gente escolheu uma estratégia avaliativa que está congruente com isso aí. Os alunos receberam casos clínicos e objetivos de aprendizagem de cada situação clínica. E eles eram orientados a estudar o caso, tentando compreender e alcançar aqueles objetivos. Depois de um período de 20 dias a um mês, eles iam fazer um teste escrito individual. Então, como é que funcionou isso aí? Nós usamos aquela ferramenta, o Padlet, porque somos um grupo de professores, então, os casos foram colocados no Padlet, os objetivos, e cada professor foi dando a sua contribuição com uma pergunta para o objetivo e também com as respostas que nós queríamos para aquele objetivo. Fomos construindo o espelho de correção. E aí a gente foi também observando a validade, ou seja, essas perguntas, elas estavam medindo esses objetivos que nós queríamos, e a confiabilidade também a partir de quê? Fizemos uma aplicação individual e presencial da prova, do teste, né, das perguntas, e também estabelecíamos um critérios e padronizávamos ali a correção desse teste. Então, a gente criou uma planilha. Na hora de corrigir as respostas, já que não eram múltipla escolha, eram respostas dissertativas ali, escritas pelo aluno, e cada pergunta tinha o seu objetivo e a sua resposta esperada. Só que então aqui nós construímos essa tabela com todos os objetivos, com todas as perguntas e com as respostas que esperávamos que os alunos tivessem, inclusive com algumas coisas que seriam consideradas adequadas e outras inadequadas. E uma situação muito importante é que fizemos, a parte, pelo menos inicial da correção, foi feita em conjunto. Nesse momento, nós tivemos a oportunidade de fazer ajustes nessa planilha de correção. E muitas vezes, numa resposta, numa pergunta que é dissertativa, a gente imagina uma resposta, mas o raciocínio do aluno foi outro. Isso pode fazer a gente refletir sobre aquele critério que está sendo considerado adequado. Será que não tem uma outra resposta que também é possível e que vem, às vezes, revelada pelo raciocínio que o aluno está construindo? Então, nós tivemos também a planilha de resultados, fizemos ali uma média, nesse caso específico, a média de notas foi 7,55, e nós fizemos ali uma ilustração de cada um dos objetivos. Então, em relação à nota máxima, percebemos claramente que o objetivo 2 e 4 foi mais desafiador para os alunos. E o que é que isso representa para a gente? Uma reflexão sobre o processo institucional. Será que a gente fortaleceu de maneira mais adequada o caminho? Será que a gente não pode colocar um pouco mais de apoio, ou outro tipo de apoio para a construção desse objetivo? Então, o resultado de uma avaliação, ela deve ter significado para o professor. Não é só sobre a nota ser 7,55, é sobre o que eu posso melhorar. O que pode ser aprimorado nessa jornada educacional? Então, gente, hoje nós vimos sobre o estudo dirigido. Eu espero que tenha sido útil.
que seja, na verdade, uma ferramenta que possa dar ideias e também favorecer a criatividade do professor para construir jornadas educacionais muito bem guiadas e que tenham entusiasmo, motivação e eficiência educacional. Um grande abraço, até o próximo vídeo.